Vamos começar já ao vivo sobre o caso da menina Ingrid Raissa. Nós mostramos essa situação na segunda-feira, ainda falando, fazendo o apelo da família porque ela estava desaparecida desde domingo. Ontem, infelizmente, a polícia confirmou que o corpo que foi encontrado era da menina Ingrid e agora a polícia quer saber o que aconteceu. Por que essa menina de 11 anos foi raptada, desapareceu no domingo e foi encontrada morta em Rio Largo. Vamos saber ao vivo o que é que a gente tem de atualização desse caso com o repórter Neto Mota. Neto, a polícia já tem uma linha de investigação, ou seja, já sabe por onde começar, para apontar realmente como uma menina de apenas 11 anos desaparece e é encontrada morta? Olha, Edson, o que já se sabe é que na próxima sexta-feira o delegado de homicídios de Rio Largo, Lucimério Campos, deve começar a ouvir todos os depoimentos. O corpo da criança de 11 anos foi periciado e encaminhado ao Instituto Médico Legal ontem, porém ainda não foi liberado e o IML ainda não divulgou o laudo. A criança de 11 anos morava com a família numa região conhecida como Fazenda Canoas, que fica na zona rural do município de Rio Largo. A nossa produção entrou em contato com a família da garota, que ainda está muito abalada, em estado de choque, e informou que ainda não vai se pronunciar para pedir justiça agora. Também está aguardando algumas informações por parte da polícia. A gente segue acompanhando o caso e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento pela Polícia Civil de Alagoas. Edson Moura. Pois é, Neto, a gente está nesse caso desde segunda e a gente colocou aqui o apelo da mãe, a mãe que estava realmente desesperada, preocupada, porque a filha tinha desaparecido no domingo. Ela gravou um vídeo, a mãe pedindo realmente ajuda, se alguém tinha informação. Nós mostramos, inclusive, aqui no Cidade, o apelo e reforçamos, que se alguém tivesse alguma informação, se alguém tivesse informação do paradeiro da Ingrid Raissa, que pudesse informar até mesmo a polícia, porque a família registrou um boletim de ocorrência. É claro que, como a investigação ainda está em andamento, a polícia nem pode citar qual é a linha que está seguindo aí das investigações, mas será fundamental saber o que é que diz esse laudo do IML, como o corpo da jovem foi encontrado. Tinha sinais de violência, tinha sinal de perfuração, enfim, qual foi a causa, a morte dessa criança. Isso pode ajudar, a polícia a ter mais subsídios para concluir o inquérito, Neto? Pois é, Edson Moura, informações de bastidores, são informações que não são oficiais, extraoficiais, dizem que a família aguarda, inclusive, que um suspeito seja preso nos próximos dias. Por isso, então, a família está evitando entrar em detalhes, porque já teria repassado algumas informações à polícia. Vamos aguardar, então, os depoimentos que vêm na próxima sexta-feira e o posicionamento do delegado, então, de homicídios lá de Rio Largo. Pois é, e a gente não está falando de uma jovem de 19, 18 anos, tinha apenas, infelizmente, 11 anos. 11 anos. O que poderia causar a morte de uma menina de 11 anos, qual motivo seria, Quer dizer, a gente tem dificuldade até de entender como uma criança de 11 anos desaparece de casa e é encontrada no outro dia morta. Não é, Neto Mota? Inclusive numa área de difícil acesso. Talvez os criminosos nem quisessem que o corpo dela fosse encontrado. Quer dizer, é outra preocupação também. Quer dizer, por quê? Por que se matou uma criança de apenas 11 anos? A polícia tem que seguir por essa linha aí realmente, se tem alguma amizade, se tem alguma influência, se tem alguma consequência também aí de algum conhecimento que ela tinha de repente, ou foi algum tipo de vingança. Fica difícil entender, Neto? Pois é, e aí a gente fala novamente do ponto que você acabou de falar em relação ao local onde ela foi encontrada, de extremo difícil acesso entre os municípios de Rio Largo e Messias, às margens da BR-104, um trabalho aí dos bombeiros que se estendeu durante toda a tarde de ontem, todo o início da noite, justamente por conta do local onde o corpo foi colocado e, como você bem disse, Edson Moura, numa tentativa talvez de esconder esse corpo. Volto para você. Fica difícil e a gente entende também a dor e o sofrimento da família, Porque você perdeu uma menina, nem adolescente era ainda, uma menina de 11 anos
E aí, qual é a explicação? E a gente sabe que, infelizmente, em Rio Largo, a gente tem um histórico muito grande, né, de pessoas que aparecem, que se desaparecem, aparecem depois mortas, os corpos aparecem depois. Tem uma questão de guerra de facções também muito forte ali naquela região. A gente não sabe se isso tem alguma explicação a ver, né? A polícia, claro, vai seguir essa linha de investigação para saber o motivo. Até porque, Neto, a gente já contou outros casos aqui, né, por exemplo, de meninas que foram mortas, né, mais jovens, até inclusive mais velhas do que a Ingrid, que, por exemplo, tinham um namorado que era de uma facção e o outro conhecia e tinha aquela briga, aquela rixa ali, e às vezes as pessoas acabam pagando com a própria vida. Não se sabe se esse foi o motivo, se ela já tinha algum tipo de relacionamento, mesmo só tendo apenas 11 anos. E se isso pode ter levado ela a essa morte, né? Tão cruel, né, Neto? Pois é, e o delegado informou, inclusive a única coisa que informou foi que nenhuma linha está descartada neste momento. Outro ponto que você acabou de falar, também bem válido, lembrar que infelizmente outros corpos apareceram nos últimos dias em regiões de canaviais lá em Rio Largo. 2 grandes casos repercutiram bastante aqui em Alagoas. 2 homens, um deles que a família acusava, dizia que ele havia desaparecido depois de uma suposta apreensão policial. Outros casos que a Delegacia de Homicídio de Rio Largo também deve se pronunciar sobre, Moura.